Mas, Senhor queridos, vamos a mais um vídeo, nosso quinto vídeo, para a glória de Deus, sintetizando o livro do Apocalipse. Vamos ao versículo 11, capítulo 1, versículo 11, diz assim: que dizia, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde, a Filadélfia e a Laodiceia. Versículo 11 do Apocalipse. Existe um termo muito maravilhoso nesses versículos, que são personagens que a gente se depara e precisa entender tanto o personagem quanto a mente do personagem. Aqui, João, que foi aquele discípulo que reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus enquanto eles ceiavam com os discípulos, né? João capítulo 13, versículo 23, esse João, ele testemunhou o sofrimento, testemunhou a crucificação, testemunhou a ressurreição de Cristo, tudo. João conferiu tudo de perto, né? Passaram-se cerca de 60 anos, João de repente é chamado para encontrar o Senhor e recebe a missão de enviar a igreja, né, através de 7 congregações da igreja que estavam na Ásia Menor, um livro que iria descrever toda a situação, a visão tida por Jesus acerca da sua igreja, do seu corpo, em todos os períodos, né? Em todos os períodos, desde o Pentecostes até o arrebatamento. Naquele período, passando-se do Pentecoste ao arrebatamento, aqui, esse período da igreja, o Senhor mostra a João toda aquela visão de que iria acontecer, o que iria passar com a igreja, com o seu corpo, né? Veja bem que está no singular. João recebeu a missão de escrever, de enviar esse livro à igreja. Através da igreja está no singular, porque refere-se ao corpo completo de Cristo, onde ele é a cabeça. A igreja que só Jesus conhece. Isso engloba todo o cristianismo em si, aquele que verdadeiramente tem Jesus na sua vida, tá certo? Aqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Eu não estou falando aqui dos crentes Abraão, Isaac e Jacó, porque esses crentes aí, eles não são igreja. Moisés é crente, mas não é igreja. Abraão, Isaías, Jeremias, os profetas, os patriarcas, eles são crentes, mas não são igrejas, tá certo? E igrejas são aqueles que foram comprados e lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aqui tem uma moscazinha rodando aqui, eu acho que essa mosca deve ser crente também, porque, oh meu Deus, como ela perturba. Vamos lá. Então João recebe essa missão de escrever esse livro e enviar para a igreja em geral, através de 7 congregações que estão na Ásia Menor, as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, né? Ali o Senhor mostra claramente, né, o que iria acontecer desde o Pentecostes até o arrebatamento. Aquelas 7 igrejas tipificam 7 períodos, 7 tempos proféticos em que o corpo de Cristo estaria passando na face da terra. Isso o Senhor está dizendo claramente que Ele sabe
o que está acontecendo exatamente com a sua igreja agora. A igreja está fria, a igreja está morna, a igreja está sem sentir a unção. Certa vez, eu ministrando no estado do Rio Grande do Sul, numa igreja, qual não vou falar o nome da cidade, por uma questão até de ética. Quando eu terminei de pregar, preguei umas 5 noites nessa igreja. Quando eu terminei de pregar, o fogo de Deus estava caindo de forma gloriosa, sabe, assim, tempestuosa dentro da igreja, muito batismo com o Espírito Santo, sem precisar encostar a mão em ninguém, Jesus fazendo uma obra excelente. E o vice-presidente da igreja me abraçou no púlpito chorando e disse: fazia 5 anos que o Espírito Santo não entrava aqui dentro. 5 anos, pastor. E ele entrou hoje. Foi muita bênção, muito poder de Deus. Deus falou de forma extraordinária naquele dia, naquela cidade, aqueles dias naquela cidade. Então a sua igreja está passando momentos difíceis. Não critique, não vá chamar a igreja de geladeira. A igreja não é geladeira, ela não é sua, tá certo? Não lhe pertence. Não critique a igreja, não zombe da igreja, não diga que ela é gelada, que ela é isso, que ela é morna, que ela é aquilo, porque ela é de Deus, e Deus sabe, e Deus tem o diagnóstico. Ele já disse, né? Ele já disse, referindo-se à igreja de Laodiceia, da igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, ele diz o quê? Eu conheço as tuas obras, tenho, porém, contra ti que, e aí ele fala, né? E quando ele tem alguma qualidade, ele também fala. Então o que a pessoa, o que aquele anjo da igreja tem que fazer? Está escrito ali nas cartas, nas 7 cartas que foram enviadas por João, né? Pelo Espírito. E veja bem que quando aquela carta era lida, João faz questão de escrever e dizer o seguinte, algo muito interessante. Ele diz, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o João diz às igrejas. É isso que ele diz? Não. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então quem está falando claramente ali é o Espírito de Deus, dizendo, está frio, está fraco, está tolerando doutrina errônea, né? Então faça isso, arrependa-se, pratique as primeiras obras, senão eu virei a ti. Não tem segredo, irmão. Você que é líder, você que é pastor de igreja, você que é dirigente de congregação, não importa se você é diácono, presbítero, auxiliar, teólogo, bacharel ou o que você seja, isso não tem segredo, né? O Espírito, ele detectou isso desde o Pentecostes até o arrebatamento, 60 anos depois da morte do Criador da igreja. Ele viu o que iria acontecer, porque ele sabe de tudo, e ele já mandou lá o diagnóstico. Está aqui, o remédio é esse, arrependa-se e pronto, tá certo? Mas Hebreus capítulo 6 diz lá que, né, que é impossível se arrepender e tal, aquela coisa toda, é impossível. Quando você quer, está na sua vontade, você experimentou as coisas do tempo do mundo vindouro e dos dons do Espírito e toda aquela maravilha, e você decidiu, se desviou e decidiu que não quer, é impossível, a vontade é sua, meu filho, nem Deus faz nada disso. Agora, se você se arrepende, está escrito nas cartas de Paulo, aliás, nas cartas do Espírito, nas cartas de Jesus Cristo, nas cartas de Deus para as igrejas, que se você se arrepender, se sentará no trono como ele sentou no trono com o Pai. Tá certo, queridos? Então não tem segredo aí. Então João recebe essa missão, né? E nós temos que orar para que esse plano de redenção seja dotado da igreja, né? E a igreja tenha uma atitude mais nobre do que a atitude de Israel e das nações rebeldes, que nós sejamos nobres e sejamos dignos de receber verdadeiramente as bênçãos de Deus e saber transmitir. Amém, irmãos? Então,
como o salmista Davi disse a Salomão: seja homem, né? Seja homem de Deus, basta você ser isso, homem de Deus. É isso. A bateria estava caindo aqui, eu tive que repor aqui o cabo para continuar. Então oramos para que seja assim, né? Seja dessa maneira, que o Senhor nos dê força e poder para levarmos adiante esta mensagem do Espírito ao corpo de Cristo completo. Versículo 12 diz assim: e voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, né? 7 candeeiros de ouro. Versículo 12. Candeeiro, que no grego é lukina, é um utensílio, apenas um utensílio com um pavio, né? E um pavio e um bico onde se põe óleo. Esse candeeiro com óleo aqui tipifica o Espírito, né? Que é a luz. A luz é mantida pelo óleo, ao contrário do castiçal. Essa luz do candeeiro é mantida pelo óleo. O castiçal, ele é feito para colocar as velas, né? Que também tem uma tipificação aí. O castiçal, ele, quando você coloca a vela para manter ali acesa, a cera vai derretendo, aquilo tipifica a carne, né? A luz é mantida quando a carne está derretendo, a cera está derretendo, né? Esse candelabro, né? Ele tem 7 braços, no hebraico é o menorá, né? Está registrado em Êxodo capítulo 25, do versículo 31 ao versículo 40, que são o simbolismo do candeeiro, né, e do castiçal. O candelabro é aquele de 7 braços, que no hebraico seria o menorá. Ouro, né? O ouro simboliza aquilo que é divino, aquilo que é puro, aquilo que é perfeito. A igreja, ela não pertence a esse mundo. Ela não, esse João, ele diz que 17:14, Jesus diz assim: eles não são deste mundo, como eu também não sou, né? Já a igreja, tratando-se de, não é um prédio de 4 paredes que nós estamos falando aqui, trata-se de um organismo espiritual, corporativo, que é santo, imaculado e perfeito, que ela representa, ela é na realidade o corpo daquele que é santo, imaculado e perfeito. Você pode conferir isso lá em Efésios capítulo 4, do versículo 15 e o 16, e também em Colossenses capítulo 2 e o versículo 8. Está aí o significado de candeeiro, castiçal, candelabro e o ouro e a igreja em si. Vamos ao versículo 13. Versículo 13 diz assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito com um cinto de ouro, né? Vamos grifar aqui alguns termos desse versículo aqui. Por exemplo, Filho do Homem. Essa expressão, Filho do Homem, ela aparece na Bíblia Sagrada, no livro de Daniel, no capítulo 7, lá no versículo 13, que diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. Veja que interessante, que aqui Daniel é o primeiro a falar dessa questão do Filho do Homem, apresentando esse personagem, o Filho do Homem. E Jesus, quando ele ia falar dele mesmo, ele se referia a si mesmo como o Filho do Homem, dando
transparecer, deixando transparecer aos seus discípulos, ao povo judeu, ao próprio Israel, que o Daniel tinha falado dele. E quem era esse filho do homem? Veja o que continua dizendo aqui a profecia de Daniel. E foi-lhe dado, um semelhante ao filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. De quem está falando aí? Está falando de Jesus Cristo. Então lá está Daniel falando desse filho do homem que veio e fizeram tudo isso com ele e para ele, e quando Jesus refere-se a si mesmo, ele fala assim: eu sou o filho do homem, Israel deveria ter se tocado, e lembrar, o filho do homem que Daniel falou, assim, então você é um personagem grande, deveriam ter honrado o Senhor, mas eles preferiram, por inveja, por cobiça e por máfia, eles preferiram então rejeitar o Senhor, Então Jesus refere-se a si mesmo como o filho do homem. Ele é o título que Jesus mais emprega para se referir a si mesmo. Vamos à roupa, falar da roupa talá, Roupa talá seriam as vestes sacerdotais, aquela vestimenta sacerdotal. Só que o curioso é o quê? O curioso é que essas vestimentas eram necessárias para a santificação e administração do ofício sacerdotal, Só que João viu Jesus vestido com essas roupas, tá certo? João viu Jesus vestido com essas roupas. Mas aí a gente se pergunta, e Jesus era sacerdote, Porque ele estava vestido com essas roupas sacerdotais. Só que tem um pequeno coisa a ser observada. Jesus, ele não era sacerdote, tá certo? Jesus não era sacerdote levítico. E essas roupas talá era de sacerdote levítico, E a genealogia de Jesus Cristo não mostra, quando você lê Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17, quando você lê Lucas capítulo 3, do versículo 23 ao 38, que fala da genealogia de Jesus Cristo, você vê que não teria ali nenhuma genealogia, naquela genealogia não teria ali sacerdote. Quando você confirma isso com a profecia de Jacó, de Gênesis 49, versículo 8, então você vê também ali, como quando Jesus recebe o título de leão, ele recebe o título de leão da tribo de Judá, E essa tribo de Judá, Moisés não se referiu que ela viesse ter algum sacerdote, participação no sacerdócio, tá certo? Então por que João viu Jesus com essa roupa de sacerdote? Essa roupa está lá vestido de sacerdote. Porque Jesus, ele é o santo dos santos. Jesus, ele é o sacerdote, não de um templo feito pelo homem, mas o templo feito por Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, ele diz o seguinte: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo que habita em vós, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, Então Jesus, ele é sacerdote, de um templo feito por Deus, de um templo maior, onde ele destaca, ele é o sumo sacerdote, diferente dos sacerdotes levíticos, que precisavam oferecer sacrifício pelos pecados deles, deles próprios, e também pelos pecados do povo, Jesus não precisa oferecer sacrifício pelos pecados dele, e ele se ofereceu a si mesmo. Hebreus capítulo 8, versículo do 1 ao 6,
Ele diz assim, oferecendo-se a si mesmo, né, como um sacrifício vivo, para expiar o pecado de muitos, né? Essa túnica de Jesus, ela não tinha costura, conforme João viu, sendo toda tecida do alto a baixo. Você vê isso lá em João 19, 23, o que prefigura a perfeição do sacerdócio de Jesus Cristo. Você pode ler também outras referências em Hebreus capítulo 7, versículo 27, versículo 28, deixando só essa observação de que nós estamos sintetizando o livro do Apocalipse. Como o livro do Apocalipse foi enviado para a igreja do Senhor em geral, e essa igreja do Senhor em geral, ela está registrada dentro da Bíblia Sagrada, nós temos que voltar em versículos do Velho Testamento, em livros do Velho Testamento, buscando referência para combinar todas as coisas e harmonizar para que você possa compreender tudo o mais de forma sucinta, de forma que você venha ter uma clareza maior acerca do livro do Apocalipse, né? Cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Essas são as características, estamos mostrando aqui as características que João viu acerca de Jesus Cristo, né? Ali daquele filho do homem, que ele viu, aquela voz chamou, e quando ele olhou para trás, viu aquela personagem dessa maneira, a caráter dessa forma, com esse cinto de ouro. Segundo o historiador Flávio Joséfo é considerado uma autoridade, né, maior autoridade acerca de história de judeu, né, como a maior fonte sobre impérios da antiguidade, sobre o povo judeu, sobre o Império Romano, né? Depois da Bíblia, a Bíblia é a maior, né? Depois da Bíblia, os escritos de Flávio Joséfo é o que traz assim, uma maior veracidade acerca das coisas da antiguidade, de tudo isso que eu te falei, informações de impérios da antiguidade, do povo judeu, do Império Romano e tudo mais. Ele viveu em 103 a 37 a 103 depois de Cristo. Os sacerdotes levitas usavam, segundo ele, um cinto de couro, né, à altura do peito. É isso mesmo, usavam um cinto na altura do peito, conforme descrito no que João viu, né? Esse cinto é um símbolo antigo, né, do Velho Testamento, que indica poder, justiça e fidelidade. Isaías capítulo 11, versículo 5, e também o 22 e o versículo 21, além de assegurar a autoridade real e a majestade do sacerdócio de Cristo. Então Jesus apareceu como o sacerdote do lugar santo e perfeito, do templo perfeito de Deus, a qual ele é. Tá certo? Nós vamos encerrar aqui esse vídeo, né, para que ele não fique tão pesado, tão comprido assim, e não fique tão cansativo o seu estudo. Eu sei que você está acompanhando isso aqui, irmãos, só porque você quer aprender, e isso é muito maravilhoso. Eu fico feliz por você. Então vamos orar. Pai santo e justo, mais uma vez te agradecemos nesse instante, porque tu és o nosso professor, o nosso orientador, e a tua palavra, Senhor, é o suficiente para nos guiar até chegarmos diante de ti, Senhor, e recebermos das tuas mãos a coroa da vitória. Obrigado, meu Deus, por esse instante, por estar conosco aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém.